você abra a sua Bíblia em Êxodo 12, aqui no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos a instituição da Páscoa do Senhor. Os irmãos entenderem aqui, nesse momento em que nós vamos ler aqui em Êxodo 12, o povo de Israel, os hebreus, eles estavam cativos no Egito há 430 anos. O que isso significa? Que há 430 anos o povo hebreu havia desobedecido o Senhor e os egípcios haviam dominado sobre eles e colocado eles como escravos para que eles trabalhassem para os egípcios, como homens presos, homens e mulheres presos, que tinham a sua vida totalmente guiada por Faraó. Faraó que imputava o trabalho para eles e eles apenas recebiam aquilo que era o suficiente para que eles pudessem se alimentar e sobreviver. Mas essa nunca foi a vontade de Deus para o povo dele. Porém, por conta da desobediência do homem, eles foram levados como cativos e ficaram ali 430 anos. E em um determinado momento o Senhor pega, chama Moisés e dá uma palavra para Moisés. Fala: Moisés, eu vou te usar como libertador do meu povo. Eu vou te chamei, estou te escolhendo e eu vou te capacitar para que você resgate o povo do Egito. Vá até Faraó e diga para Faraó libertar o meu povo para que ele possa ir adorar. Porque eles estavam ali no Egito, e ali no Egito com a cultura dos egípcios, com os deuses dos egípcios, e o Senhor tinha uma promessa para aquele povo. E chegou o momento de Deus concretizar aquela promessa sobre aquele povo. Então Deus chama Moisés, Moisés vai, fala com o Faraó. A palavra de Deus nos fala que quando Moisés foi falar com o Faraó, o Senhor mesmo endureceu o coração de Faraó. E aí Moisés chega: olha, Deus está me mandando vir aqui para falar, para libertar o nosso povo, todos os hebreus, para a gente possa ir adorar o Senhor. E aí Faraó fala: não, eu não vou deixar. E aí nós conhecemos a história, que nós vemos, que já vimos filme, tem as novelas da Record, que são as 10 pragas do Egito. E ali começa uma após outra. Uma praga, Moisés nega. Mais uma praga, Faraó nega. Outra praga, Faraó nega. E nós chegamos aqui na 9ª praga. E aí Deus chama Moisés e fala assim: olha, Moisés, antes da 10ª praga, eu tenho algo para dizer para você. Essa vai ser diferente. E eu preciso que vocês se preparem para o que vai acontecer. E aí nós chegamos aqui em Êxodo 12. Amém, irmãos? Isso aqui foi só um pano de fundo para você entender em que momento histórico nós estamos lendo aqui agora. Então o povo estava cativo, Moisés já tinha ali, através do poder de Deus, guiado o povo durante essas 9 pragas, e chegamos na 10ª e última praga. Mas o Senhor tem um recado para Moisés antes de entrar nessa última praga. E aí nós lemos aqui em Êxodo 12. Olha o que diz, Êxodo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito. Arão é irmão de Moisés. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então aqui o que Deus fala para Arão e para Moisés: olha, fala para o povo, para que todo o povo, eles separem entre eles um cordeiro de até 1 ano, e deixe esse cordeiro dentro de casa, separado, guardado, durante 10 dias. No 14º dia, vocês vão matar esse cordeiro. E esse cordeiro tem que ter carne o suficiente para alimentar a sua família. E se por acaso a sua família for pequena e o cordeiro suprir mais pessoas, você chama os seus vizinhos, junta todo mundo, porque tem que consumir esse cordeiro inteiro. Amém, irmãos? É isso que ele está falando. Versículo 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite,
comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha só, o Senhor institui aqui algo para eles. Fala assim, olha, primeira coisa que eu acabei não falando aqui, né? O Senhor fala assim, ó, agora, a partir de agora, este é o primeiro mês do ano de vocês. A contagem dos meses vai começar a partir de agora. E aí vocês peguem o animal, levam para dentro de casa, guardem esse animal. No 14º dia, vocês reúnem a família de vocês, as pessoas suficientes para comer aquele cordeiro, mata aquele cordeiro, assa aquele cordeiro, pega pão sem fermento e ervas amargas para comer esse cordeiro. O sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas das casas, onde vocês vão ficar ali a noite toda comendo aquele cordeiro. Por enquanto que vocês estiverem comendo aquele cordeiro, que deve ser assado ao fogo, vocês vão estar ali prontos para partirem, com cinto, sandália e cajado, comendo apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Olha aqui o que é a Páscoa do Antigo Testamento. É este momento. E aí vocês vão passar o sangue no umbral da porta de vocês. Por quê? Versículo 12. Olha só que poderoso. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aí que está a Páscoa do Senhor. É o passar do anjo. O anjo via as casas dos hebreus ali no Egito, com o sangue no beiral das portas, e ele passava por cima, não entrava dentro da casa e não matava os primogênitos. Aqueles que não estavam com os umbrais da porta, com o sangue do cordeiro, o anjo da morte entrava e matava todos os primogênitos. Essa foi a Páscoa do Senhor. Olha isso, irmãos. Foi o livramento do Senhor da morte dos primogênitos e o livramento dos hebreus da escravidão. Naquele mesmo momento, Deus livrou eles da escravidão através desse símbolo. E daí em diante, o Senhor continua estabelecendo aqui, para Moisés, se você continuar lendo o versículo 12, ele fala, olha, então, daí vocês vão sair daqui, vocês deixarão de ser escravos, e vocês vão para a terra prometida. A terra que eu prometi para vocês, a terra que mana leite e mel. E anualmente, nessa mesma data, vocês vão fazer essa mesma celebração, essa mesma cerimônia, celebrando o dia que eu os resgatei do Egito. Olha que poderoso. Deus dá para eles uma visão do que iria acontecer dali poucos dias, já confirmando para eles o que iria acontecer daqui a alguns anos, dando a certeza para eles, confia naquilo que eu estou falando para vocês, fiquem debaixo da minha palavra, porque eu tenho algo poderoso para a vida de vocês. E aí, olha só, lá no versículo 26, passa um pouquinho a sua Bíblia aí. Deus já estava falando para eles tudo o que iria acontecer. E aí no versículo 26, olha o que ele fala. Que ele já tinha falado para eles, olha, vocês vão sair daqui e vão celebrar anualmente este momento. E quando, no versículo 26, quando os seus filhos lhes perguntarem, porque os filhos não estavam com eles ali no Egito, quando os filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou as nossas casas quando matou os egípcios.
Então o povo se curvou em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Poderoso demais, não é, irmãos? O livramento que o Senhor trouxe sobre o povo. E como o Senhor poupou aquele povo devido ao sangue nos umbrais. Devido à morte de um cordeiro. Quando o homem, ele pecava no Antigo Testamento, um animal sempre era sacrificado. Essa era a forma com qual os homens, eles tinham naquele momento da lei, uma forma de sacrificar, uma forma de pagar pelos seus pecados, mesmo que de uma forma paliativa, era através da morte de animais. Mas esse nunca foi o propósito de Deus. Olha o que diz em Hebreus 10:1. Hebreus 10:1 diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que a lei é apenas uma sombra dos benefícios, que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, na lei, aquele passar daquele anjo que livrou eles da escravidão física, através do sangue de um cordeiro, um animal, é apenas uma sombra dos benefícios que vão de vir. Tanto a libertação daquele povo, quando eles instituíram a Páscoa, eles receberam duas coisas ali, irmãos. Eles receberam a libertação e a promessa de uma terra prometida, sim ou não? E o Antigo Testamento, ele é apenas uma sombra dos benefícios do Senhor. Então, o que Deus tinha para aquele povo não era apenas o livramento físico de uma escravidão sobre o Egito, nem tampouco uma terra de um lugar físico onde eles pudessem desfrutar. Mas o Senhor tinha algo muito mais poderoso para fazer na vida daqueles homens. Só que isso só veio a acontecer no Novo Testamento. No tempo em que nós vivemos. Amém, irmãos? Eles foram livres. Ficaram 430 anos escravos no Egito. Mas eles foram livres. Eles foram libertos da escravidão do Egito. Mas eles ainda não foram totalmente libertos do problema do homem. E qual que é o grande problema que sempre assolou a vida do homem? Está lá em Romanos 6:23. Olha o que diz. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquela libertação, aquela Páscoa, aquele passar, livrou aqueles homens da escravidão do Egito, mas não livrou aqueles homens da escravidão do pecado, da morte que assolava aqueles homens. Constantemente, para apresentar um culto ao Senhor, era necessário sacrifício de animais, nós já estudamos isso várias vezes, os homens sacrificavam animais, o sacerdote se santificava, e ele entrava na presença de Deus, oferecia uma oferta diante de Deus, e trazia perdão para aqueles homens. Eles ficavam um ano, durante algum período, tranquilos, porque o castigo de Deus não viria sobre eles, porque eles tinham matado os animais. E se eles errassem no meio do caminho, eles iam lá e matavam mais animais. Mas a palavra nos mostra que isso não é a plenitude daquilo que Deus tinha. Era apenas uma sombra daquilo que o Senhor tinha como benefício para os homens. Porque todos os homens ainda tinham como salário do pecado a morte. Aquele sangue nos umbrais foi algo paliativo. O sangue dos animais derramado como sacrifício para perdão momentâneo do pecado do homem, era algo paliativo, era algo momentâneo, que não resolvia o problema central dos homens. Em Romanos 3:23, diz o seguinte, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então esse era o problema central da humanidade. Não era apenas estar lá cativo no Egito, aquilo era uma consequência do pecado.
O Senhor livrou eles daquela consequência do pecado, mas o castigo do pecado ainda estava sobre eles, a morte. Eles ainda estavam destituídos da glória de Deus. Por mais que eles não viviam mais sobre a condenação de Faraó, eles ainda estavam distantes de Deus. Mas esse nunca foi o propósito do Senhor. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, Adão e Eva ali no jardim, Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e a sua semelhança. Pôs sobre ele o seu próprio espírito, e todos os dias se relacionava com o homem. Mas em um determinado momento o homem decidiu se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de se alimentar apenas da vida de Deus, ele decidiu comer da árvore do bem e do mal. E a partir daquele momento ele passou a decidir sobre a vida dele, o que era bom e o que era ruim para ele. Ele se afastou de Deus, ele pecou, ele desobedeceu. E ali, no Éden, nós já vemos toda essa história acontecendo, sim ou não? Um sacrifício feito sobre um cordeiro para cobrir a nudez do homem ali no jardim do Éden. O que é isso? É a lei, é isso que nós lemos em Hebreus. É a lei, é o Antigo Testamento sendo uma sombra daquilo que estava para vir pelo Novo. Um sacrifício para cobrir a nudez, outro sacrifício para libertar da escravidão, mas o homem ainda não tinha o acesso pleno a Deus. O problema completo do homem não estava resolvido. Algumas consequências foram resolvidas através do sacrifício animal. A consequência da nudez foi resolvida no Éden. A consequência da escravidão foi resolvida na Páscoa, lá no Êxodo. Eles saíram dali, eles foram para uma terra prometida, mas o homem ainda estava destituído da glória de Deus, por conta do pecado. O sacrifício ainda não estava concluído. O homem ainda não tinha acesso a Deus. O homem ainda não podia se conectar com o Criador, como nós nos conectamos hoje. Algo mais poderoso precisava acontecer. Um sacrifício muito mais valioso precisava acontecer. Alguém que representasse a humanidade deveria pagar a dívida do homem. Mas deveria ser alguém também tão poderoso o suficiente para pagar a dívida através da morte, mas a morte não poderia vencê-lo. E esse foi Cristo Jesus que veio à terra e fez isso por nós, irmãos. E nós vemos aqui em João 1:29. Olha a visão que João tem quando ele olha para Cristo. João 1:29 diz o seguinte: no dia em que João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando-o com águas, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Olha que poderosa essa revelação de João. João olha, ele fala: esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Todos os outros cordeiros que foram sacrificados, eles foram paliativos, eles foram momentâneos. Eles livravam consequências, mas não tratavam a causa. Mas um dia, o Cordeiro verdadeiro de Deus desceu à terra e se entregou como um verdadeiro sacrifício de amor por mim e por você, irmão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Essa é a nossa Páscoa. Essa é a plenitude daquilo que o Antigo Testamento falou lá atrás. A Páscoa, para os hebreus, quando eles celebravam aquele momento de vitória, de resgate da escravidão do Egito. Mas nós hoje, homens e mulheres, que vivemos o Novo Testamento, que vivemos a nova vida de Deus, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E no momento em que Ele morreu e ressuscitou, com Ele nós também morremos para o pecado e ressuscitamos para a vida de Cristo, irmãos. Esse é o poder daquilo que Cristo garantiu para nós na cruz. Hoje nós podemos receber o perdão do nosso pecado. Olha o que diz em Isaías 53:5. Isaías 53:5
Está projetando aqui? Isso. Isaías 53:5 diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados, irmãos. Através de Cristo Jesus, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, o perdão do nosso pecado, aquilo que eu e você precisávamos passar. Ele passou por nós, ele viveu por nós, ele sofreu por nós, ele se entregou por nós, ele morreu por nós, mas também ressuscitou por nós. Essa é a nossa Páscoa, de um Cristo vivo, que venceu a morte, que venceu o salário do pecado. Ele venceu a morte por nós, irmãos. E se ele venceu por nós, nós não podemos ser escravos mais. É como se, após tudo aquilo que acontecesse lá no Êxodo, os hebreus falam, não, quer saber, eu quero ser escravo de Faraó de novo. Muitas vezes nós agimos dessa forma, o Senhor já te libertou, mudou a sua vida, pagou pelos seus pecados e você se sente condenado. Ele pagou pelos seus pecados, ele te trouxe o perdão, mas você ainda sente que você deve continuar no pecado, que você não consegue vencer o pecado. É verdade, meu irmão, eu e você nunca conseguiremos vencer o pecado, mas ele venceu por nós, e ele é quem habita em mim e em você. Nós vamos tomar posse disso sobre as nossas vidas. Sabe, João 3,16, um texto que nós cansamos de falar e proclamar isso, mas nós precisamos crer e viver isso. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Sabe, irmãos, aquele povo lá no Egito, eles foram libertos de uma vida terrena, uma vida de no máximo ali 80, 90, 100 anos, não sei quantos anos eles viviam naquela época, debaixo de uma escravidão. Mas eu e você fomos libertos de uma escravidão eterna, no inferno, que estava nós todos estávamos destinados a este lugar. Mas quando Cristo Jesus morreu por nós, Ele nos garantiu a vida eterna, a vida com o Pai, o acesso ao Pai. E sabe, irmãos, o que é de mais interessante nisso? Que essa vida com Deus não vai começar quando nós morremos, mas ela já começou quando nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós já estamos vivendo a eternidade com Deus. O dia que você levantou a sua mão, entregou a sua vida para o Senhor, ali começou a sua vida eterna com Deus. Nós ainda não estamos na nossa casa, nós somos peregrinos neste lugar, mas a nossa morada está guardada, e Deus já habita em nós, e nós já vivemos com Ele. Essa é a Páscoa do Senhor, esse é o poder de Cristo em nós. É assim que nós devemos viver todos os nossos dias, sabendo que nós somos resgatados, salvos, perdoados, libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, irmãos. Essa nossa Páscoa tem nada a ver com coelho, nada a ver com chocolate. É infinitamente melhor, infinitamente maior. O mundo tenta reduzir a um mero programa comercial. Mas nós sabemos o real significado. Cristo morreu por nós e ressuscitou, e vivo está, e hoje eu posso crer no Senhor, porque Ele vive e me salvou. Você, a sua casa, a sua família, foi salva, foi liberta pelo sangue do Cordeiro verdadeiro de Cristo. Olha o que diz, quando Jesus estava ali sendo crucificado, nos últimos segundos, nos últimos minutos da vida dele, João relata algo muito poderoso que acontece. Se a banda quiser, já pode ir subindo aqui. João relata algo muito poderoso que acontece ali em João 19, no versículo 28.
Ele diz o seguinte, quando Jesus estava ali na cruz, versículo 28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse, eu tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram ela em uma esponja, embebedaram uma esponja nela, colocando a esponja na ponta de um caniço, e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Mateus também faz um relato desse momento. Eu quero ler também o que Mateus diz. Mateus 27, 50. Diz o seguinte, Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Irmãos, essa é a nossa Páscoa. O momento em que Cristo ali, de braços abertos, olha para todos nós e diz uma palavra poderosa, está consumado. Naquele momento, o véu que nos separava, o véu do templo, que impedia de que o homem fosse até Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. Não para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus, mas para que o Espírito de Deus saísse de lá de dentro e entrasse dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito, morada do Altíssimo. O Senhor habita em nós, essa é a nossa Páscoa. Sabe por quê, irmãos? Porque está consumado. Quando nós ouvimos essa palavra, muitas vezes nós pensamos que foi tipo um suspiro de alívio de Jesus. Terminei. Acabou. Posso ir para o Pai. Cheque. Done, acabou. Fiz. Finalizei minha tarefa. Nossa, não aguentava mais. Está consumado. Mas sabe, irmãos, essa palavra em grego, ela significa tetelestai. Sabe o que isso significa? Antigamente, quando um homem era escravo, ou ele adquiria uma dívida, como hoje ele teria que pagar essa dívida em algum momento. E quando ele juntava recursos, ele tinha condição de pagar aquela dívida. Ele juntava todos os recursos, ia com o seu credor, diante de um juiz, falava assim, juiz, aqui está o meu termo de dívida, aqui está a nota de dívida, tudo que eu devia e tudo que estava preso por conta dessa dívida. Aqui está o pagamento dessa minha dívida. Conforme está escrito aqui, eu trouxe exatamente tudo que é necessário para que essa dívida fosse paga. E aqui do outro lado o credor recebia todo aquele pagamento. O juiz olhava para os dois, pegava aquele documento de dívida e escrevia uma palavra. E essa palavra era tetelestai. Está pago, está tudo quitado, já não há mais dívida alguma. Meu irmão, foi isso que Cristo disse no momento em que Ele se entregou ali na cruz. Já está pago por completo. Isso é uma vitória, não é uma derrota. Sabe, às vezes nós olhamos, nós vemos o Evangelho hoje, nós somos muito agraciados por Deus. E às vezes nós não percebemos isso. Nós olhamos a palavra, nós olhamos ali o Êxodo, e nós olhamos, nossa, que história maravilhosa, não é, irmãos? Eles juntos ali, sentados, comendo do cordeiro, aquele momento maravilhoso. Mas vamos ir a tempo presente, lá no Egito. Imagina naquele momento, aquele povo lá reunido, e já tinha tido 9 tentativas deles serem libertos. 9 pragas terríveis que já tinham acontecido naquele lugar. Todo mundo já estava com raiva dos hebreus. Porque,
Esse povo aqui, cada hora uma praga diferente. Faraó já tinha dobrado o trabalho deles por conta de toda essa movimentação. E aí chega mais uma ordem do Senhor. Ó, vai para a casa de vocês. Entra ali, fecha tudo. Assa o seu cordeiro, junta a família, prepara o pão sem fermento. Coloca o seu cinto, coloca a sandália, fica com o cajado na mão, se prepara para partir. E aquele povo, vendo tudo aquilo, hoje nós olhamos e sabemos o fim da coisa. Então nós ficamos empolgados com essa história. Mas imagina eles ali naquele momento. E aí de repente, você consegue imaginar o grito desesperador de uma mãe acordando e olhando para o seu filho, o primogênito, encontrando ele morto. Agora multiplica isso por 100. Multiplica isso por 1.000, 2.000. Não sei quantas famílias tinham naquele lugar. E aquele povo tudo gritando, desesperado. Com as crianças, os homens, os primogênitos, os animais, todos morrendo. E aquele povo dentro de casa, comendo. E os crianças olhavam para o pai e falavam assim: pai, o que a gente faz? Coma do cordeiro. Pai, que barulho é esse? O que está acontecendo? Que negócio esquisito. Coma do cordeiro. Apenas coma do cordeiro. Se alimente do cordeiro. O sangue está no umbral da nossa porta. Essa morte não nos atingirá. Sabe, irmãos, às vezes você está passando por uma situação hoje que você não entende. Assim como aqueles homens, eles não sabiam o começo, nem o meio, nem o fim. Eles só sabiam o tempo presente. Às vezes você está passando uma situação na sua vida, que você se sente dentro da sua casa sozinho, um monte de barulho ao redor, só notícia de desespero, coisa ruim vindo. O Senhor está falando para você nessa noite: coma do cordeiro. Coma do cordeiro, esteja preparado para a sua vitória, cinge o seu cinto, põe a sua sandália, segura na sua mão o cajado e coma do cordeiro. Não é só um petisco, não é só um pedacinho, coma do cordeiro inteiro. Aproveite de Cristo, está consumado, está pago para você. Não importa, irmãos, não importa o que está acontecendo, não importa o que está acontecendo ao redor, não importa o que está acontecendo perto de você, não importa o que está acontecendo com você. Coma do cordeiro e confie no sangue de Cristo, porque está consumado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Essa é a promessa de Deus. É a mesma promessa que foi para aquele povo, é a mesma promessa hoje. Sabe, irmãos, imagina, depois, na nossa Páscoa, na Páscoa de Cristo, no momento em que Cristo foi crucificado, aquele povo ali, seguindo a Cristo, andando com Jesus, para cima e para baixo, os discípulos, os seguidores, a multidão, todo mundo acompanhando, os recém-convertidos. Olha, esse é o Salvador, é o Messias. Nossa, você viu o que Jesus fez? Ele curou um, curou dois, curou três, ressuscitou. O aleijado, curou o cego, está fazendo tudo. Multiplicou pão, meu, que loucura. E eles vivendo aquele momento poderoso. E aí do nada chega uma notícia para eles. Os caras sabendo que Jesus foi preso, pegaram Jesus. Jesus estava lá. E aí, do nada, chegou um monte de guarda, levou Jesus preso. Ah, mas agora é a hora. Agora o bicho vai pegar, agora Jesus vai matar todo mundo. Agora Jesus vai vir como um guerreiro. Agora Jesus vai vir e vai destruir todo mundo. Quando ele estiver lá, todo mundo estiver acusando ele, ele vai se encher de poder e vai dominar tudo. Agora é a hora. E aí eles vão indo, e de repente eles olham e falam assim: olha lá, está diante de Pilatos, vai ser livre. Não, ele ainda não vai ser livre. Ah, mas agora a multidão vai liberar ele. A multidão vai falar: salve Jesus. Não, eles falaram: salva Barrabás. O que está acontecendo? Jesus não vai ser solto. Não, tiraram a veste de Jesus, colocou uma coroa de espinho nele, começou a castigar Jesus. Mas não era o Salvador, não era aquele que nós estávamos seguindo, não era agora que as coisas iam acontecer, não era agora que ele ia libertar a gente. E tudo aquilo vai acontecendo, e o coração daqueles homens e mulheres começa a se encher de espanto, de medo, vendo tudo aquilo.
Nós vemos toda essa história, e por mais que nós ficamos com o nosso coração abatido, nós sabemos o final de tudo, mas aqueles homens não sabiam, aquelas mulheres não sabiam, eles estavam olhando ali, a esperança deles indo embora. Eu imagino a hora que Jesus é colocado no madeiro e é erguido lá em cima e crucificado, eles falam, não, agora, olha lá, ele vai abrir a boca, ele pediu água, agora ele vai abrir a boca, ele vai gritar, e todo mundo vai cair no chão, e ele vai sair de lá e vai brilhar uma luz, ele vai resgatar todo mundo e vai matar todos esses guardas. Aí Jesus abre os braços e fala, tetelestai. Aparentemente aos olhos daqueles homens nada acontece, mas no mundo espiritual, Cristo Jesus, Ele desce à profundeza do inferno, toma das mãos de Satanás a chave da morte, Ele venceu a morte, e Ele ressuscita ao terceiro dia, e com Ele todos nós ressuscitamos, e a profecia se cumpre, o Espírito de Cristo Jesus sai e vem habitar em nós, que vivemos hoje no Novo Testamento, irmãos. Ele faz com que situações que nós não compreendemos, situações de derrota, tem derrota pior do que morrer? Morrer acabou. Para o mundo morrer acabou, mas para nós a morte é vida. A morte de Cristo foi vida. A morte da minha e da sua carne traz vida de Deus para nós. E às vezes nós ficamos, irmãos, numa situação, nós duvidamos de Cristo, nós duvidamos da graça de Deus, por conta daquilo que acontece ao nosso redor. Sabe, meu irmão, a mensagem que eu tenho para você hoje, entra para dentro da sua casa e coma do cordeiro, não só o carré, não só um pedacinho, mas tudo. A palavra de Deus falava para aqueles homens, coma a pata, a cabeça e as vísceras, não deixem nada para trás, aproveitem 100% do cordeiro, porque está pago, está consumado, é para você, foi por você. A Páscoa é para você, o passar de Deus é sobre a sua vida. Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.